Existe uma dor que muitas vezes as palavras não conseguem carregar. Existem situações e dificuldades onde a gente se encontra talvez num buraco tão grande, onde não existem palavras, vocabulário suficiente que consiga expressar aquilo que a gente sente, ou melhor, falar aquilo que a gente pensa para talvez ter uma oportunidade de sair daquela situação. Provavelmente você já passou por uma dor onde não importa o que você fale, não importa o que você pense, não importa com quantas pessoas você converse, não importa as situações que você tenta passar, você não consegue expressar de verdade aquilo que você sente profundamente. Recentemente eu assisti Hamlet, um filme que fala exatamente sobre como Shakespeare, como sua família, como eles transformaram esse luto pelo filho deles em uma das maiores obras de arte da humanidade. Mas e se eu te dissesse que essa cura que vem através da arte, ela não é apenas um mecanismo psicológico, mas também ela pode ser uma assinatura espiritual, uma assinatura divina, ou melhor, uma assinatura vindo da parte de Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre Jesus e a cura através da arte. Antes da gente continuar, se inscreve aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo, compartilha aí pra todo mundo e vambora. Bom, como eu comentei com vocês, recentemente eu assisti Hamlet, o filme dirigido pela Chloe Zhao, que de verdade é um dos filmes mais lindos que eu pude ver nesses últimos dias. O filme, ele não tem uma temática específica no qual eu me identifico, e isso, quando eu assisto um filme, é o que me motiva, o que me emociona mais fácil. Ele não tem uma temática assim que eu me identifique diretamente, mas caramba, que filme sensacional. No filme a gente vê a história da família de William Shakespeare, mais especificamente voltado para Agnes, sua esposa. Na verdade o filme todo é basicamente ao redor dela, né? E só um aviso, talvez tenha spoilers nesse vídeo, tá? Então se você ainda não assistiu, eu posso recomendar até um horário para você pular o vídeo. Mas se não tiver spoiler, só segue aí. No filme a gente vê essa família crescendo, se construindo, se desenvolvendo, mas também a gente vê a família tendo que lidar com um desastre no meio dela, que é a perda do seu filho, a perda de Hamlet, o filho de Shakespeare, o filho de Agnes aqui também no caso. Ao longo da narrativa a gente vai vendo justamente essa família se construindo, a gente se identifica com essa família, a gente fica imerso nessa realidade e a partir do momento em que Hamlet se vai, o mundo dos dois protagonistas praticamente se vai com muita rapidez. Eles se veem literalmente quebrados, cada um de uma forma, os dois sofrem de uma maneira abrupta. Mas nesse vídeo eu queria focar especificamente nesse processo de cura de William Shakespeare mesmo. A gente vê ao longo do filme, ele é um personagem, e aqui é muito bom como o filme retrata o Shakespeare, onde ele não retrata como esse sábio, esse cara que nossa, a gente conhece, que foi um grande escritor. Não, ele é retratado aqui como um cara normal, e até mesmo um cara falho para com a própria família dele. Ele não é bom com as palavras, ele não é bom com atitudes práticas. Ele acha que o que pode ajudar a família é uma atitude específica, quando na verdade nem era aquilo, e o que poderia ajudar a família dele é algo muito mais fácil. Mas o mais interessante é a maneira como esse cara conseguiu encontrar na arte uma forma de não só falar aquilo que ele estava sentindo sobre a perda de seu filho, mas também ser tratado e ser curado e se perdoar ao longo desse processo da criação dessa peça ou a criação dessa arte. É isso que eu queria falar nesse vídeo. O quanto a gente não imagina, mas a arte, ela tem um poder de cura absurdo. E o mais interessante é que a gente pode olhar para uma realidade dessa, talvez você cristão que esteja me assistindo pense, nossa, como um filme que não necessariamente é um filme cristão pode nos falar sobre Cristo. E eu te falo exatamente como. A gente está falando de arte, de criação, e quem é o maior criador que a gente conhece? Olha só que interessante. Em João capítulo 1, a gente tem um dos textos mais, na minha opinião, importantes na caminhada com Deus. A gente vê João falando sobre o caráter de Cristo, sobre a importância de Cristo e sobre a presença de Jesus na criação do universo. E olha o que diz aqui no versículo 1. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra, ou no princípio era o verbo. O termo palavra, ou em outras traduções, verbo aqui, no grego original significa logos. Eu quero que você guarde esse termo. Esse termo logos é o mesmo termo utilizado em Gênesis capítulo 1, na criação do universo. Gênesis capítulo 1, Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse. Esse disse aqui, o termo é logos. Ou seja, logos aqui, ele traz o sentido de palavra de Deus. Deus disse. Mas não só a palavra de Deus. Deus disse, haja luz e houve luz. Logos aqui é o sentido de palavra de Deus
que cria ou que criou todas as coisas. Então, quando a gente volta para João capítulo 1, a gente vê Jesus sendo consolidado como o Logos de Deus. Ele não só estava com Deus, como ele também era Deus, mas também ele era o caminho pelo qual todas as coisas Deus criou. Jesus é esse caminho. Antes de haver qualquer coisa que você puder imaginar, cores, sons, formas, havia Cristo. Cristo estava na criação de todas as coisas. Cristo é filho do Deus criador de todas as coisas e é por meio de Cristo que Deus criou todas as coisas. Assim como Deus criou, como Cristo criou todas as coisas, Cristo também criou a arte. Na verdade, ele não só criou a arte, ele é o principal artista existente. Ele inventou a arte ao desenhar coisas como o DNA do ser humano, ao fazer as cores da natureza, ao fazer as cores dos céus, ao fazer o seu próprio corpo, como o seu corpo funciona, a maneira como tudo é bem distribuído, a maneira como os animais funcionam, toda a natureza proclama a criação de Deus, proclama a natureza criativa de Cristo. Jesus, ele tem o poder sobre aquilo que ele criou. E ele tem poder através daquilo que ele criou, ou seja, ele também tem poder através da arte. Ele tem poder de fazer através das artes. Mas assim, se isso não te convenceu o suficiente a respeito da natureza criativa de Deus, então aqui vai mais um ponto interessante a respeito do que Jesus fez. Jesus, ele não só criou todas as coisas e tem poder sobre aquilo que ele criou, como ele também era um mestre da narrativa. Você provavelmente já deve saber do que eu tô falando. Quando Jesus ele ensinava para aqueles que não eram discípulos dele, não caminhavam mais próximos dele, ele ensinava através de parábolas, ou melhor, narrativas, histórias. Ele criava parábolas para falar com aqueles que não conseguiam compreender o evangelho, ou como a palavra diz, os que tinham olhos, mas não enxergavam, os que têm ouvidos, mas não ouviam. Jesus ele literalmente pintava quadros mentais para falar com aqueles que não conseguiam ser alcançados pela verdade. Você tem a parábola do pastor, você tem a parábola do filho pródigo, a parábola do grão de mostarda, entre outras parábolas, histórias que Jesus criava para falar do evangelho e alcançar aquele que estava perdido e com o coração endurecido. Essas parábolas são, como eu falei anteriormente, nada mais do que narrativas, arte que Jesus usava para curar as pessoas e aqueles que estavam ao seu redor. Esse é um dos principais poderes da arte, um poder daquilo que você escreve. Você que talvez escreve roteiro para vídeo, roteiro para filme, roteiro para curta-metragem, você que é escritor de livros, é escritor de histórias, não sei, contos, poesias, pensa que talvez você pode estar tendo uma responsabilidade a respeito daquilo que você está criando. Ainda mais se você cria para o reino. Você é filho daquele que utilizou dessas histórias, desses roteiros, para justamente alcançar aqueles que estavam perdidos. Sabe, se nós entendemos que como pessoas criativas, nós temos a capacidade de ser usados pelo Espírito Santo para criar aquilo que o Senhor quer falar, então aquilo que a gente cria ganha uma nova responsabilidade. A gente consegue, através do Espírito Santo, criar algo que pode alcançar os ouvidos daqueles que não conseguem escutar, fazer aqueles que têm olhos, mas não conseguem enxergar, que eles comecem a enxergar o evangelho. Existe uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que a gente cria, ainda mais quando a gente cria para o Senhor. Agora, a própria arte, antes mesmo da vinda de Cristo, ela já era utilizada como manifestação da glória de Deus. Em Êxodo 31, nós vamos ver a história de um rapaz chamado Bezalel. E olha o que a Bíblia diz em Êxodo 31. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Bezalel foi guiado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus, especificamente para a arte. Ele recebeu esse dom de Deus no momento que ele foi comissionado para entalhar, desenhar e criar basicamente toda a estrutura do tabernáculo de Moisés. Ou seja, a estrutura da onde seria manifestada a glória de Deus. Basicamente o que a gente vê aqui é Bezalel sendo capacitado pelo Espírito Santo para, por meio da sua arte, manifestar a glória de Deus. Isso nos mostra que a habilidade artística é um dom vindo da parte de Cristo para manifestar essa presença dele, a face de Cristo aqui na terra, o seu reino aqui nessa terra. Se você é um artista, se você cria, se você produz conteúdo para a internet, se você escreve roteiros, se você escreve peças de teatro, filmes, curtas-metragens, o quão responsáveis nós somos depois que nós sabemos disso. Quanta responsabilidade nós carregamos ao saber desse
poder através da arte que nós criamos. O poder não só de fazer algo bonito e esteticamente visual, mas algo que carrega poder, poder para curar, poder para alcançar pessoas que estavam perdidas, alcançar vidas que estavam realmente tristes. Vidas que estão passando por momentos de luto perigosíssimos, dores talvez extremamente profundas. Assim como a gente vê os protagonistas desse filme Hamnet. Até mesmo pessoas que estão passando por várias e várias situações parecidas, onde vocabulários, palavras não conseguem dizer a dor dessas pessoas, mas o evangelho, por meio da arte, consegue trazer não só as palavras que elas precisam, mas a cura que elas precisam. É exatamente o que os dois protagonistas desse filme alcançam através da arte. Através de uma peça de teatro, eles conseguem achar as palavras certas para serem curados. Quanto mais a gente não consegue fazer criações que não só curam, como trazem a mensagem do evangelho para aqueles que precisam. Como que Deus, ele usa a beleza da arte para nos restaurar? É simples. Quando a gente contempla algo, quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos talvez para detalhes que a gente nunca sequer percebe no dia a dia, são os momentos onde a gente contempla aquilo que Deus criou. Ou quando nós criamos algo, quando nós fazemos algo, escrevemos alguma coisa, estamos basicamente espelhando a imago Dei, ou melhor, a imagem do próprio Deus. E através dessa criação, através dessa arte que espelha a face de Deus, nós podemos colocar pessoas diante da face de Deus, diante da presença de Cristo, do caráter de Cristo e principalmente do seu amor, da sua graça superabundante. Quando nós criamos para o reino, nós não só estamos criando algo bonito, como eu disse anteriormente, mas sim estamos colocando Cristo na frente das pessoas. Estamos diante de uma criação que é capaz de expulsar qualquer caos, qualquer tristeza e qualquer sensação de incapacidade. E talvez até mesmo o que é mais bonito nisso tudo para mim é dar palavras de conselho, de apoio e de paz para aqueles que talvez não conseguem encontrar no próprio vocabulário, mas encontram em uma criação que reflete a Cristo. Essa é a reflexão que eu tive ao assistir esse filme. Eu indico demais, inclusive, para você que ainda não assistiu, vai assistir Hamnet. Eu sei que nesse canal aqui eu não costumo trazer muito conteúdo a respeito de filmes e séries, nem nada assim do tipo, mesmo sendo completamente fissurado por isso. Eu realmente gosto muito de cinema, eu sonho um dia em trabalhar com isso diretamente, sabe? Eu gosto muito de assistir filmes, analisá-los tecnicamente, mas eu realmente acredito que existe uma beleza através da arte e principalmente através do cinema, através dos filmes que a gente assiste, os filmes que a gente se inspira. E esse vídeo também é um pouco para falar sobre isso, para falar que nos filmes que a gente consome, em muitos deles, existe algo a respeito que nós podemos falar, existe algo que podemos observar, que podemos analisar e podemos também, principalmente, analisar através da escritura. Pegar um determinado filme, analisar aquilo que Deus quer falar através das artes. Então eu acredito de verdade que nós podemos analisar diversas obras, diversos filmes, através das escrituras. E com certeza retirar algo de importante, algo de relevante, algo que talvez Cristo queira falar pra gente, através, direta ou indiretamente, através daquele filme ou daquela série. Então se você acha que tem alguma obra, algum filme que você gosta, que pode ter esse tipo de mensagem, ou pode ter uma mensagem específica, relevante, importante, comenta aqui embaixo, manda pra mim nas minhas redes sociais, pra gente também produzir mais vídeos a respeito disso. Me segue nas redes sociais, manda pra mim lá também se você acha que tem alguma obra específica que eu posso comentar aqui. Eu pretendo trazer esse tipo de conteúdo, falando também de cinema, entre aspas, aqui no YouTube também. Então comenta aqui embaixo, não se esquece, mais uma vez, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo pra todo mundo se esse vídeo falou com você. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe, até a próxima e tchau!